Mais uma vez estamos aqui para falar de política, economia e assuntos de interesse do cidadão do Grande ABC. Para tanto, contamos com a presença nessa noite do deputado federal pelo PFL, Marcos Cintra, economista, um dos mais brilhantes economistas, e defensor do chamado Imposto Único. Então você, telespectador, não pode perder a entrevista dessa noite. Boa noite, deputado Marcos Cintra. Boa noite, Salles. É um prazer falar com você e todos os telespectadores aí. E como sempre, né, visitando a região do ABC, com quem eu sempre tenho tido aí ao longo dos anos um bom relacionamento e muito respeito, sobretudo, por essas grandes cidades que hoje compõem essa região importante do estado de São Paulo. Deputado Marcos Cintra, a nossa região tem sofrido com esvaziamento econômico, se a gente pode assim chamar. Outros analistas entendem que não, que na realidade existe um readequamento da nossa economia, ou seja, talvez partindo do setor industrial para o setor de serviços, mas o fato é que a base da chamada do trabalhador metalúrgico, esse diminuiu muito, e os galpões estão à vista de todos como vazio, quer dizer, as pessoas têm visto muitos, vamos dizer, áreas desocupadas nessa oportunidade, áreas industriais anteriormente ocupadas por indústrias. Qual a visão do senhor sobre a região do Grande ABC? O que diz a você o Grande ABC? Bom, Salles, antes de mais nada, eu acho que a gente precisa ter uma visão, digamos assim, evolucionista do processo econômico, não é? Uma das coisas que me chama a atenção é que nenhuma região, ela uma vez formatada dentro de um determinado conformação econômica, ela permanece sempre de maneira imutável, não é? Existe uma evolução natural. Os Estados Unidos, por exemplo, que foram até pouco tempo atrás a maior nação industrial do mundo, hoje é uma nação de serviços. Hoje ela não é mais uma nação industrializada no sentido de ela produzir bens manufaturados. Hoje ela é uma produtora essencialmente de serviços. E eu acho que a mesma coisa acontece com a ABC Paulista, né? É uma região que teve uma base metalúrgica muito forte, congregou durante determinado período as grandes montadoras de automóvel, mas a coisa evolui naturalmente. As empresas vão buscando outras regiões onde muitas vezes elas têm condições mais favoráveis do ponto de vista da competição, e isso faz com que haja uma certa rotatividade em termos de perfil de produção. E é o que está acontecendo hoje no ABC. O ABC hoje é uma região rica do Brasil, é uma região que ainda tem, digamos assim, setores industriais muito fortes, inclusive dentro da área metalúrgica, da área de montadoras de automóveis, mas que está se diversificando muito rapidamente. De modo que eu não vejo, né, muitas vezes essa visão que se tem de galpões vazios, aparentemente uma cidade abandonada, eu não vejo isso acontecendo, não. Eu acho que é uma readequação desse perfil, é uma evolução natural, e eu acredito até, pelo contrário, que a região do ABC ela está passando por uma reciclagem natural e vai continuar sendo uma região altamente rica e produtora de bens, de serviços e, consequentemente, colaborando para fazer com que o Estado de São Paulo continue sendo a locomotiva desse país. Agora, deputado, o Brasil detém 2% do PIB e apenas 0,89% do comércio mundial. Por que essa diferença? Olha, eu acho que falta para o brasileiro uma cultura exportadora, né? Nós sempre vivemos no passado, Salles, com um perfil produtivo baseado no modelo da substituição de importações. Isso significava o quê? O governo estabelecia barreiras de proteção à indústria nacional, as indústrias se estabeleciam aqui e tentavam explorar o mercado interno, muitas vezes não se preocupando com o mercado exportador, e era muito comum a visão de que a exportação ela deveria ser explorada pelo industrial apenas em caso de haver excesso de produção, quando eventualmente não tivesse condições de colocar toda a sua produção internamente, aí ele ia procurar um mercado exportador. E com isso nunca se criou uma cultura exportadora. E a exportação é uma coisa muito complicada, você precisa dar um atendimento ao seu cliente. Muitas vezes os grandes exportadores, eles exportam de maneira até gravosa, ou seja, com prejuízo. Para quê? Para não perder mercado, para não perder espaço, para não perder o que eles chamam de market share, né, dentro desses mercados exportadores. E o brasileiro nunca desenvolveu isso. Então eu acredito que agora nós estamos passando por uma fase, mais uma vez, de reciclagem do nosso país. Nós estamos chegando rapidamente à conclusão que um país como o Brasil precisa se inserir dentro da economia mundial com muito mais força, com muito mais vigor do que nós fizemos no passado. E para isso, nós temos que treinar, capacitar, fazer com que o produtor e o exportador ele crie uma nova mentalidade. Isso é difícil. Olha o que aconteceu, por exemplo, ao longo dos últimos 2 anos. De 1999 para cá,
o câmbio praticamente desvalorizou-se em 100%. Quer dizer, é uma vantagem competitiva brutal que se está dando ao exportador brasileiro. No entanto, as exportações aumentaram, mas muito lentamente. Isso mostra como é difícil fazer com que o exportador explore o potencial que muitas vezes o mercado está colocando à sua disposição. Então eu acho que o Brasil está passando por essa fase hoje, né? Nós estamos acostumando apenas a olhar o mercado externo como uma perspectiva promissora. A ALCA é um desafio que nós vamos ter que enfrentar. O Mercosul é um desafio que nós já estamos enfrentando e com isso nós estamos criando uma mentalidade exportadora, nós estamos criando uma estrutura logística, de transporte, de respeito e de atendimento ao cliente externo que nós não tínhamos no passado. Mas nós vamos chegar lá, viu? O Brasil hoje ele está conseguindo se inserir de maneira muito mais positiva, muito mais assertiva no mercado internacional do que já fez no passado. E eu acho que nós vamos cumprir esse papel, sim, de entrarmos no mercado global com o peso que o nosso setor produtivo justificaria nós estarmos entrando.